Bom, hoje, o dia 2, a segunda vela, né, do Advento, e a gente vai falar sobre a promessa de paz, né? O Advento, como a gente viu semana passada, é uma retrospectiva, é uma maneira da gente ficar com a nossa mente conectada no sentido verdadeiro do Natal, né? E a gente sabe que a gente viu semana passada que Advento é a expectativa, é aquela anunciação, a expectativa da chegada de alguém, né? Então, semana passada a gente falou da alegria, e hoje nós vamos falar da paz, né? Foi uma promessa que a gente leu lá no livro de Isaías, né? Isaías 9:6, que diz que o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o que viria, né? Isso é o que Jesus ia trazer para a gente. E são os nomes, né? A gente às vezes pensa que são vários nomes, mas é uma pessoa só que carrega esse peso tão grande, essa potência, né, de coisas que podem nos satisfazer, que podem encher o nosso coração em todas as áreas da nossa vida. Então, hoje, a gente vai continuar no mesmo versículo da semana passada, que foi quando os anjos anunciaram para os pastores que Jesus havia chegado. E lá em Lucas 2, 10 e 11 diz assim: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês. E são para todos os povos. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, quando a gente pensa nisso, né, ele tinha falado uma boa nova de grande alegria, foi o que a gente meditou semana passada, e ele fala aqui de paz, né? Boas novas de grande alegria que serão para todo o povo, na cidade de. Então, a gente vê que eles estão trazendo aquela notícia, e a gente falou semana passada sobre os anjos, né? Que os anjos são imponentes, os anjos não. Os verdadeiros anjos que estão lá no céu não são essas carinhas bonitinhas que a gente está acostumado aqui, né? São anjos, são pessoas imponentes, né? Seres, né? A gente não sei. Às vezes na Bíblia aparece um anjo que andou com uma pessoa na forma de homem, que apareceu. Então a gente não sabe, mas o anjo que aparece às pessoas, ele sempre dizia: não tenha medo, não tenha medo, né? E por quê? Porque ele era estarrecedor. Então a gente pensar que anjos estavam trazendo notícias de paz e de alegria é uma coisa assim que choca um pouquinho, né? É uma combinação improvável. Nesse texto que eu li, eu achei interessante. Fala assim: em seus encontros com anjos, antes da chegada de Jesus, as Escrituras dizem que Zacarias, isso foi logo antes, tá? Zacarias, José e Maria ficaram amedrontados, assustados, quando o anjo apareceu, né? Imagine como os pastores se sentiram. A gente leu também semana passada que eles também ficaram assustados. E o anjo teve que falar para ele: não se preocupe, não tenha medo, né? É, e o interessante é que os pastores não viram só um anjo, né? Primeiro chegou um com a notícia e depois veio uma multidão de anjos que encheu o céu, né? Imagina que maravilha. Eles tiveram um privilégio maravilhoso, né? E o que que os anjos cantavam? Paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Paz na terra, eles proclamaram. E não tenham medo, eles pediram, eles falaram para eles, né, para os pastores. Então, esses anjos trouxeram boas novas de alegria e anunciaram que essa boa nova ia trazer paz na terra. Agora, vamos pensar um pouquinho, né? Foi um momento de muito distúrbio, né? Distúrbio na vida de Maria, distúrbio na vida de José, né? Uma menina não era casada, jovem, virgem, ter que transformar a vida dela toda acreditando em um anjo que tinha aparecido para ela, imagina. Isso é que é fé.
né? Isso é assim, desprendimento total. Eu já ouvi gente dizer que Maria tinha sido escolhida desde que nasceu, que ela sabia que ela tinha um propósito especial. Não sei, pode ser, a Bíblia não diz nada, né? A Bíblia simplesmente, que a gente sabe, está ali no comecinho, mas ela tinha uma escolha, né? Ela tinha a escolha de falar não. Ou imagina hoje em dia com esse negócio de aborto, que, tá, que, nem, que todo. Imagina uma menina de 15 anos, né? Eu tenho ficado pensando muito que Jesus escolheu vir como um embrião, gente, um embrião. Semana passada eu falei que ele podia ter vindo num castelo, chegado aqui já homem com poder e substituir um rei, um presidente. Veio como um simples embrião, se transformando em homem desde a raiz até o que ele veio a fazer aqui nessa terra, né? Os anjos estavam assistindo o plano de Deus se desdobrar. Deus encarregou um anjo para guardar a entrada do jardim do Éden depois que Adão e Eva pecaram. Então, Deus colocou um anjo lá. E os anjos sabiam que Deus havia feito o quê? Prometeu que Deus enviaria um que pisaria a cabeça da serpente. Este seria machucado pela serpente. A serpente ia dar uma mordida no seu calcanhar, mas ele pisaria a cabeça da serpente. Então, os anjos sabiam que isso ia acontecer. E essa mensagem foi anunciada para muitos profetas no Velho Testamento, muitos. E eles estavam, como a volta de Jesus agora, ninguém sabe quando é, nem Jesus sabe. A mesma coisa deve ter sido com a vinda de Jesus, quando bebê, né? Eles sabiam o que ia acontecer, eles estavam antecipando, como todos os profetas, as pessoas queriam que esse Salvador viesse, né? Mas eles esperavam, os humanos esperavam um Salvador diferente, um Salvador político, né? Que salvaria os judeus da situação que estava. Mas os anjos sabiam que o plano de Deus era muito maior. A redenção do plano de Deus era muito maior do que uma resolução política, né? Eles sabiam que eles iriam ter uma participação importante quando esse dia chegasse. Né? Tem uma música que eu gosto muito sobre a vinda de Jesus, né? Que Jesus está lá, né, esperando a hora que Deus fala: vai, meu filho, vai lá, está na hora. Tira esse povo dessa opressão. Vamos libertar. Vai lá buscar esse povo. Vamos viver a vida que eu sempre quis, uma vida de comunhão eterna, uma vida de amor, sem tristeza, sem choro, sem alegria, sem doença. Vai buscar meu povo. Então, assim, todos eles hoje em dia, lá no céu, estão antecipando esse dia, estão com vontade que esse dia chegue logo, né? E foi a mesma coisa na primeira vinda de Jesus. Esses mesmos anjos, né, eles ficaram vigiando o túmulo quando Jesus morreu. Né? Os homens, né, os sacerdotes, com medo de ser uma mentira, colocaram guardas, né? Mas Deus tinha os seus anjos aí cuidando de Jesus. Né? Foi esses anjos que anunciaram que Jesus tinha ressuscitado. Disseram a Pedro e a João que ele não está aqui, já ressuscitou. Né? Então, os anjos tiveram um papel muito importante na vida toda, do princípio, lá do Éden, até na morte e ressurreição, e ainda tem, porque os anjos estão guardando. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem, né? E os livra e os cuida deles, né? Então nós temos anjos a nosso dispor. Deus manda anjos para cuidar aqueles escolhidos dele, né? Então, os anjos apareceram para os patriarcas, enquanto esperavam e ansiavam pela vida do prometido. Essa é a paz de Deus. Deus providenciou um caminho para nós nos reconciliarmos com Ele. E naquela noite do nascimento de Jesus, a multidão de anjos celebrou a vinda da própria paz. A paz se fez homem, né? A paz se fez alegria na vela da semana passada. A paz se fez homem. Em Jesus temos o próprio
príncipe da paz vivendo em nós. Tem uma palavra grega chamada que diz shalom, né? Que é o significado dessa palavra é paz. E essa não é só uma paz de não ter mais guerra, de uma paz de não brigar com o vizinho ou com a família, é uma paz interior, é uma paz de espírito, né? Não é uma paz visível, é uma paz que te ajuda a estar totalmente confiante em Deus, no meio do maior problema ou do maior da circunstância mais feia da sua vida, você consegue ter paz. Não porque você sabe, ah, não, tudo vai se resolver, sempre resolve. Não, é porque você sabe que tem um Deus que te ama. Você sabe que tem um Deus que cuida de você, de cada detalhe da sua vida. Ele conhece cada fio de cabelo. Gente, ele sabe quando cada fio cai. Nada passa despercebido. Ele não deu nome para todas as estrelas. A gente olha para cima, às vezes, hoje nem tanto, porque tem tanta luz aqui embaixo que a gente não vê lá em cima. Mas ele conhece cada estrela pelo nome. Se ele conhece cada estrela pelo nome, ele conhece você pelo nome. E ele se interessa pela sua vida. Nada que a gente pode fazer. Eu não sei se eu mandei para vocês hoje a mensagem do Rick Warren sobre isso. Nada que eu possa fazer vai fazer com que Deus deixe de me amar. Claro, eu é que vou ficar com vergonha, eu é que vou ficar separada de Deus, mas Ele está sempre de braços abertos para nos receber, né? Então, Shalom, né, significa inteiro, completo, total, né? Através do seu nascimento, vida, morte e ressurreição, Jesus nos tornou inteiros, completos. Só nele a gente pode ser completo, né? Não existe meio salvo, a gente falou muito sobre isso, né? A gente não existe é, meio cristão. Você é cristão ou você não é, né? Meio cristão é uma coisa assim, a Bíblia diz, a gente já falou sobre isso lá em Apocalipse, que Deus prefere que a gente seja frio ou quente, morno ele não quer, quer vomitar a gente da boca dele, a Bíblia diz. É, então, Jesus nos torna inteiros e completos, restaurando-nos de volta ao projeto inicial de Deus, aquele projeto lá do Jardim do Éden, né? Quando foi quebrado pelo homem, Jesus nos fez voltar a essa origem, né? E a gente vai um dia, quando a gente estiver todos na glória, lá na eternidade, a gente vai desfrutar disso, mas enquanto a gente não chega lá, só saber que tem um Deus que cuida da gente já é suficiente para a gente viver nesse mundo antecipando aquela presença de Deus, porque Ele está dentro de nós, né? O príncipe da paz vive dentro de nós. Em Jesus, desfrutamos da paz com Deus. Nossa salvação está segura. E nossas vidas podem ser marcadas pela paz de Deus, independente das nossas circunstâncias. Lembra daquele versículo que dizia: a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Então, a nossa mente tem que ser guardada. Nosso coração tem que ser guardado. A gente não pode viver pelas emoções. Elas sempre vão levar a gente a duvidar, a questionar. Então, que a gente esteja inundado da paz de Deus, né? Nos 4 capítulos que menciona, né, nos evangelhos, que menciona o nascimento de Jesus, 5 vezes existe a frase: não tenha medo. Não temas, não temas, 5 vezes, para diferentes pessoas, né? E isso é uma coisa real. Nós, como seres humanos, somos suscetíveis a o medo, a ansiedade, a angústia, a preocupação, né? Mas confiando no nosso Deus, a gente pode aceitar esse desafio,
Não tenha medo. Lá em Josué, quando Moisés morreu e Josué assumiu aquela nação, milhares e milhares de pessoas, ele era o que tinha que entrar na Canaã, né, na Jerusalém, que Deus tinha prometido, na terra prometida. Ele estava aterrorizado com aquela responsabilidade. E Deus falou: Eu que te mandei. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem te assuste com nada, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei contigo a cada passo dessa jornada, a cada caminho que eu orientar, eu vou estar aí com você, te dando sabedoria, te dando discernimento, né? E ele continua conosco. O tempo em torno do nascimento de Jesus foi tudo menos pacífico. Havia tensão, né, no relacionamento entre Maria e José, houve agitação política, né, teve assassinato de crianças, havia um mundo quebrado que precisava desesperadamente de um Salvador. Bem como a gente hoje em dia, né? Nosso mundo também precisa desse Salvador. E ele está aqui, né? Deus nos enviou o seu Filho porque ele deseja que experimentemos sua paz perfeita. Agora mesmo, eu queria que você parasse e pensasse dentro do seu coração, dentro da sua mente, qual é a área que você precisa de paz hoje, nesse momento. Todos nós. Tem alguma coisa que tira, né, a nossa atenção, tira a nossa, nos preocupa ou que nos dá ansiedade. Pense numa coisa. Entrega essa coisa para Deus. Fala, Deus, eu não quero sentir ansiedade diante disso. Eu sei que o Senhor está no controle. Entrega para Ele. Você vai ver que Ele é fiel. Ele é fiel. Quando a ansiedade e a preocupação ameaçam destruir a paz dentro de você, você pode descansar, sabendo que a sua salvação está segura com Ele. Você não precisa se esforçar para provar a si mesma diante de Deus. Nada, ele já fez tudo o que precisava ser feito. A única coisa que realmente importa para Deus é a marca do sangue do seu precioso Filho em nós. Esse sangue nos purifica, nos torna dignos de sermos chamados filhos de Deus. Lá em João 1:12 diz: Mas a todos quantos o receberam a Jesus, ele deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Filhos. Quando sua vida parece frenética e caótica, você pode confiar na paz de Deus para lembrá-la de que Deus te mantém e sustenta em cada passo. Quando os problemas da nossa volta são difíceis de suportar, você pode viver em paz através da fé que Jesus está tornando todas as coisas novas, que ele pode transformar a coisa mais feia em lindo, em uma bênção para a sua vida e para a vida das pessoas à sua volta. Esse momento presente que você está vivendo agora, hoje, não é o final da sua história. Isso é um momento, né? Cada um de nós passa por dificuldades, mas são momentos. Isso vai passar. E o que vai importar é a quem você vai dar glórias quando isso passar. A quem você vai dizer, não, foi fulano que me ajudou, ou foi um médico que foi muito bom, ou foi um remédio que me salvou. Não. É o Deus Pai eterno que nos está cuidando. E, inclusive, se é problema de doença, de enfermidade, a gente tem que saber. Eu sempre oro para que, primeiro, para que Deus ilumine, para que Ele ponha um holofote, né? Holofote onde tem que tiver problema para poder resolver. Segundo, eu peço a Deus que dê sabedoria aos médicos, que dê destreza, que dê que a gente tenha imunidade para resistir, né,
as coisas dos hospitais, os contágios dessas coisas. Então, tem muita coisa envolvida na nossa vida. E se é um problema com o filho, né? Eu peço a Deus, Deus, em nome de Jesus, sabe? Ele é seu primeiro, mais do que meu, né? Se é problema com o marido, a mesma coisa, Deus. Se o Senhor tem um propósito de transformar esse relacionamento, transforma eu primeiro, né? Às vezes a gente quer que o outro muda, e quando Deus está querendo é mudar você. Ele quer te aperfeiçoar, né? E a gente às vezes fica estancada e não quer deixar Deus trabalhar ou não quer ver o que Deus está fazendo na nossa vida, né? Então, isso que a gente está passando hoje não é o final da nossa história. Vamos lembrar sempre disso. Quando os relacionamentos estão fraturados, você pode restaurar paz, perdoar e suportar um ao outro. É isso que a Bíblia ensina, né? Amar o outro como amar o próximo como a si mesmo. Aqueles que estão em Cristo não precisam ter medo. Em vez disso, como os anjos, podemos olhar para a história de Deus que começou lá no Jardim do Éden e conhecer esse Deus, sua fidelidade, a constância dele, né? Ele foi fiel em todas as coisas, o amor duradouro, o grande presente de Jesus, o seu Filho único, amado, para encontrar essa paz. Só Ele pode nos dar essa paz. Então, poderemos compartilhar paz com um mundo assustado, angustiado e cheio de medo e ansiedade. Eu listei aqui vários versículos na Bíblia sobre paz. Eu vou ler alguns que eu acho muito importante, porque são coisas que, quando você está passando por uma coisa difícil, o melhor lugar para correr é para a Bíblia, porque é a realidade, né? Tudo mais vai te falhar, mas a palavra de Deus é fiel e tem sido fiel de gerações em gerações, né? O primeiro versículo está lá em João 14, 27. Jesus, horas antes de ser entregue e de ser crucificado, ele disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. O momento mais difícil, ele sabia o que estava vindo e ele estava oferecendo paz. Imagina. Tem o João 16 também, na mesma conversa, no mesmo momento ali na Santa Ceia. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ele está dizendo aos discípulos. No mundo vocês vão passar aflições, mas tenham coragem, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa foi outra mensagem dele para os discípulos, logo antes de morrer. Romanos 5:1, apóstolo Paulo diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Fé é a certeza das coisas que a gente não vê. E sabe que, olha que eu me considero uma pessoa de fé, mas às vezes você começa a pensar assim, racionalmente, né? Eu estava pensando sobre isso essa semana. Estava no carro escutando umas músicas de Natal. Falei, gente, é surreal, né? Você pensar assim, Deus virar um embrião numa menina, assim, parece muito louco isso, né? É só fé que faz a gente acreditar que existe um Deus que ama tanto esse povo tão ingrato e merecedor a ponto de usar assim, e outra coisa que eu estava pensando, que às vezes a gente fala, quando eu chegar lá no céu, eu quero perguntar isso e aquilo. Não é nem questionamento, sabe? Eu vou querer conversar com Jesus, com Deus, eu acho, com Jesus também, mas assim, falar assim, qual que era a intenção dele, o que que ele queria, qual que era a mensagem que ele queria dar para nós, porque eu acho que a gente ainda não captou essa mensagem, de mandar Jesus como um embrião, sabe? Assim, é muito profundo, é maior do que a gente pode imaginar, né? A gente não pode querer sempre ficar vendo aquele neném no bercinho lá na manjedoura.
gente, é muito mais do que isso, né? Eu ainda não, eu não sei, te falo que eu não sei, e eu entendo pessoas que são muito escépticas, né? Eu não sei falar essa palavra em português, mas que questionam demais. Gente, é surreal, né? É uma coisa assim inacreditável. É pela fé que a gente acredita nessas coisas, né? Lá em Romanos também, Paulo escreveu: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de você. Minha avó falava isso sempre. Tenha paz com os homens, não vingueis a vós mesmos. Dai lugar à ira. Eu, Jesus está dizendo aqui, né? Eu vou vingar por vocês. Eu vou ser o seu juiz. Eu vou ser aquele que vai delegar a sua causa, né? Só que às vezes Deus, Jesus é tão amoroso, tão paciente, tão benigno, que ele não faz o que a gente queria que fosse feito, né? A gente quer que vai lá e resolve o problema e pune o outro, né? Aí o que que Deus faz? Vai lá e transforma a pessoa, faz a pessoa ficar mais amável, ou, sabe, ter um relacionamento com Jesus. Aí você tem que aceitar, porque essa é a vontade de Deus para todas as pessoas. Outro versículo está em Filipenses 4:6, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ações de graça, gente, não importa quão difícil a situação seja agradecido. Você vai ter coisa para agradecer. Tira a lente de aumento do problema. Põe a lente de aumento daquele que pode controlar o seu problema, né? E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E aí, o último eu quero ler, eu vou ler mais do que um versículo, porque esses versículos são muito, muito, muito poderosos. Olha o que diz. Em Colossenses 3, a gente leu Colossenses não faz muito tempo, né? Congelou o iPad. Colossenses 3 diz assim: Por isso, como um povo escolhido de Deus, que é amado e santo, procurem viver sempre com misericórdia, com bondade, com mansidão e paciência. Tolerem uns aos outros e também perdoem uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra outro. Assim como o Senhor lhes perdoou, vocês também devem perdoar uns aos outros. E acima de tudo isso, tenham amor, pois o amor une perfeitamente as coisas. Deixem que a paz de Cristo, a paz que Cristo dá, controle o seu coração. Foi para essa paz que Deus os chamou em um só corpo. Sejam sempre agradecidos. Que a mensagem de Cristo habite ricamente em vocês. Ensinem e instruam uns aos outros, com salmos, hinos, cantando e louvando a Deus. Cantem com o coração cheio de gratidão. Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês. Um coração cheio de paz, cheio de gratidão. Se você for agradecido, a paz é quase que natural, né? Porque quando a gente encontra coisas para agradecer, até diante das circunstâncias mais difíceis, a gente tem paz. E não é uma paz imaginária, não é uma paz que faz de conta que a coisa não está acontecendo, é uma paz que vem de Deus. É uma paz daquela pessoa que confia que ela não está sozinha, que ela tem Deus, Jesus Cristo, dentro dela e com ela, para caminhar essa jornada. Eu vou deixar uma oração pela paz. Deus, obrigada por nos enviar o seu filho, o príncipe da paz. Por favor, protege o meu coração e a minha mente neste Natal. O Senhor conhece as coisas que me oprimem, que me trazem preocupação e ansiedade. Ajude-me a fixar a mente no Senhor. Ajude-me a reconhecer a presença tangível
do seu amor na minha vida. Obrigado por cuidar de mim e lutar as minhas batalhas ao meu lado. Ajuda-me a reconhecer as vozes que tentam roubar a minha paz. O Senhor nunca me dá um espírito de medo, mas em vez disso, o Senhor me oferece vida e paz. Ajude-me a expor os meus medos ao Senhor e confiar em Ti de todo o coração, não só agora nessa época de Natal, mas durante todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma semana Amém. abençoada, cheia de paz para vocês. Amém.